Sejam todos muito bem-vindos a esta primeira aula aberta do Condado. O objetivo dessa aula, o objetivo para quem não faz parte do Condado, é que vocês conheçam o Condado e, se quiserem fazer parte, vocês terão a oportunidade. O Condado é baratinho, então não tem nem... Eu não vou nem tentar vender a parada. Se você gostar dessa aula, você vai gostar de estar aqui. Se não gostar, não vai gostar e acabou, tá resolvido. Agora, o objetivo maior, principal, mais importante aqui desta aula, nós vamos tentar responder juntos a uma pergunta que surgiu dentro de mim um tempo atrás, que é uma pergunta muito simples. A pergunta desta aula é: por que minha alma não descansa? Por que meu espírito não descansa? Por que minha alma não descansa? Eu não vou fazer uma distinção de alma e espírito, né? Igual São Paulo, né? Seu corpo, alma e espírito. Não, vamos tratar com a mesma coisa. Por que a minha alma não descansa? Uma pergunta que surgiu para mim em 2016 e 2017 e que me incomodava muito porque eu já estava estudando bastante coisa, eu já estava lendo muito livro, só que eu não conseguia encontrar algum local de repouso. Eu não conseguia entender por que eu não ficava tranquilo, por que eu não encontrava paz de espírito. E eu acho que eu percebo que nesse nosso mundo digital, uma das coisas que tem sido mais difíceis das pessoas encontrarem, e eu me incluo em todas as pessoas, é essa tal de paz do espírito. A internet, por alguma razão, ela te coloca num... Vocês não conseguem ler o que eu estou escrevendo, né? Minha letra é muito ilegível aqui, eu estou vendo. A internet, ela te coloca num fluxo muito agitado, em que parece que você ganha muitas coisas maravilhosas. Eu poder fazer essa live, eu poder mostrar meus filhos para os meus pais, a mesma distância. São muitas coisas boas que surgem por causa da internet. Só que algumas coisas ruins surgem junto. E nós vamos começar para tentar responder essa pergunta, não exatamente falando da agitação da internet, mas nós vamos começar falando de uma doença do espírito contemporâneo chamada catolite. Então, existe esse cara romeno que concebeu, ele organizou neste livrinho as 6 doenças do espírito contemporâneo. E esse é um livro bastante complexo, não vou nem dizer que eu sou o maior conhecedor desse livro. Ele é bem pequenininho, mas ele é bem difícil de ler. Ele percebeu que existem essas 6 doenças que podem resumir o que se passa com o homem moderno. E eu acredito que das 6 doenças, ou melhor, a que mais me chamou a atenção e a que eu mais percebi na vida concreta é a catolite. E nós vamos entender o que é ela, porque a partir dela nós vamos tentar desenvolver a resposta para essa pergunta do porquê a minha alma não descansa. Nós vamos sair um pouco de trabalho hoje. Esse é o momento para você esquecer um pouquinho o trabalho, esquecer um pouquinho ganhar dinheiro, esquecer um pouquinho todas essas coisas do marketing digital, para a gente olhar para dentro. Esse é o objetivo que eu tenho aqui com vocês hoje. Eu quero, assim, uma horinha, vamos cronometrar uma horinha aqui, para a gente conseguir esquecer um pouco os problemas e as preocupações, a gente vai se concentrar nisso. Porque eu acredito que isso vai ajudar a enxergar coisas que vocês talvez não enxerguem neste momento. Então, o Constantinoica, ele basicamente... para eu tentar explicar o Constantinoica, primeiro eu preciso fazer uma outra explicação importante. Como que a gente aprende, tá? Então, basicamente, isso aqui é um olho, tá? Basicamente, como é que funciona nosso modelo de aprendizado? Os nossos sentidos, eles apreendem alguma coisa dessa chamada realidade. Então, sei lá, eu acabei de tomar um Guaraná Fruc. Isso é um negócio que nem todo mundo conhece, né? E zero, o melhor Guaraná que existe no Brasil deve ser o Fruc. E
Quando eu tomo Guaraná Fruc, eu sinto um cheiro e eu sinto um sabor. Então os meus sentidos apreendem aquilo que é real, que é o Guaraná, e eles vão aí aquilo vai ser traduzido e abstraído para dentro da minha memória pelo processo da minha inteligência e da minha razão. Basicamente, a gente pode dizer de forma simplista que a razão, ela é a operação da inteligência. Então, o que a inteligência vai fazer? A gente pode resumir assim, para termos de compreensão, né? Eu capto com os meus sentidos, os 5 sentidos. Eu usei o exemplo do cheiro, do paladar, do olfato, mas os 5 sentidos. Aquilo que é a realidade é abstraído, então eu abstraio. E aquilo vai virar um conceito. Esse conceito vai parar lá na minha memória. Vamos lá. Então, calma aí que isso aqui está em cima da imagem. Esse conceito vai parar lá na minha memória. Então agora, existe um conceito na minha memória que é o Guaraná Fruc. E agora, esse conceito, o Guaraná Fruc, ele deixa de ser só um objeto da realidade. Ele é também, agora, um conceito dentro da minha memória. Beleza. Isso significa que... Qual o tema hoje? Chegou atrasado, né? Olha lá. Mais atrasado que eu. Por que minha alma não descansa? Nós vamos responder essa pergunta. Então, o que é a realidade? A realidade é esse conjunto de coisas que estão aí no mundo. Não só coisas materiais. Então, por exemplo, o meu amor pelos meus filhos é uma realidade e não uma pura abstração. Então, existem coisas imateriais na realidade também. Não dá pra dizer que o meu amor é material. Beleza? Então, esse processo a gente vai chamar de apreensão da realidade, de abstração, para criar um conceito. A gente vai chamar de abstração. Só que existe o processo contrário. Como eu pego um conceito e eu trago ele de volta para a realidade? A esse processo eu vou chamar de meditação. Que é o que acontece quando você lê um livro. O que acontece quando eu leio um livro? Eu pego aqui As 6 Doenças do Espírito Contemporâneo e eu vou ler este livro. É abstrato, porque eu estou pegando palavras que estão remetendo a conceitos. E o meu trabalho para entender o livro é o processo contrário da apreensão da realidade. Eu tenho que levar o conceito para dentro da realidade. Então, no processo de meditação, eu vou achar o que a gente vai chamar aqui na realidade de referentes dos conceitos apreendidos. O Whitson Victor fala que o processo de meditação é o que leva ao aprendizado. Eu leio, eu medito, e uma vez que eu meditei, eu chego a um negócio maravilhoso chamado contemplação. E olha que legal isso daqui. Contemplação. Vamos achar aqui, ó. É no finalzinho do livro que ele vai falar de contemplação, nesse outro livro aqui. Mas vamos ver se eu acho aqui, ó. Cadê? A contemplação não é um ato reflexivo de conhecer, e sim um conhecer que olha e observa. E ele vai terminar assim, ó. Na contemplação não existe atenção futurística, aquele desejo direcionado ao futuro. A contemplação é a vida no presente. E cadê aqui, ó? Eu queria achar uma outra coisa que ele fala aqui. Que contemplar... Bom, eu não vou achar onde está grifado isso daqui, né? Pelo jeito. Às vezes eu não acho. Contemplar... Pô, que triste que eu não achei. Aqui, ó. A contemplação não descansa até encontrar o objeto de seu cegamento. Contemplar é admirar um objeto. Então, qual que é? Isso aqui é só um pouquinho de introdução a como a gente aprende. Quando eu pego um conceito, eu preciso meditar, eu
O meditar é eu puxar esse conceito e procurar referentes na realidade dele, até o ponto de eu olhar e eu falar, eu entendi. Agora eu não estou mais buscando. Eu consegui repousar. Toda vez que você chega naquele momento do entendi. Sabe aquele momento que você entendeu um negócio? Isso todo mundo já passou por isso aqui em algum momento. Você entendeu alguma coisa. Naquele exato momento, você não tem uma sensação de que você descansa. De que o teu espírito ele descansa. Eu estava buscando e eu encontrei. Esse momento, ele é maravilhoso, porque ele leva ao repouso do espírito. Veja, por que minha alma não descansa? Essa pergunta é a pergunta-chave, ela não está respondida ainda. Então, por exemplo, se você ler uma história de amor, eu vou ler Romeu e Julieta. Eu leio Romeu e Julieta, só que eu leio aquilo e a única forma de eu entender um pouco daquilo é se eu buscar um referente. Que referente eu posso ter na realidade? O meu amor pela minha esposa. Aquilo é um referente possível. Aqui não é amor, é tragédia. Beleza. Mas veja, ele está tentando... Ali eu tenho algum tipo de amor. Beleza. Algum tipo de paixão. Então, quando eu leio algo sobre o amor, se eu pegar lá meditações sobre o amor, sei lá, o Ortega C escreveu isso, coisas assim. Como eu entendo o que ele está querendo dizer? Eu procuro um referente na realidade. Então, quando eu leio um livro bem louco desse daqui, de doença do espírito contemporâneo, ele fala que existe um negócio chamado catolite. A única forma de eu entender é se eu procurar um referente da minha vida para tentar enxergar como aquilo se dá. Essa introdução era importante porque o teu objetivo aqui nessa aula é o tempo inteiro, enquanto a aula acontece, tentar fazer esse processo de meditação, e ele vai acontecer depois da aula também, para encontrar os referentes desse discurso na sua vida. O Konstantin Neuka, ele divide a realidade em basicamente três pontos. Ele diz que primeiro existe o individual, beleza? O individual sou eu, o individual é você, cada um de nós que está aqui é um homem, uma pessoa, um ser humano concreto. Isso é o individual. Ele diz também que existem as determinações. Cara, quer ver uma palavra melhor para determinações, que vai ser talvez mais fácil de entender para muita gente? Isso daqui é o seguinte, as ações do indivíduo no mundo. E a gente poderia, eu vou inferir inclusive que aqui dentro de determinações moram as circunstâncias. Ele não diz isso, eu estou dizendo isso. Então, ele separa entre o individual, as determinações e, por último, entre o geral. E o que é o geral? O geral é como é que eu vou dizer? Aquilo que dá significado ao todo. Então veja, catolite é uma palavra que ela vem de uma mesma raiz de uma palavra bem parecida, que é católico. Católico é uma palavra que quer dizer universal. Não é igreja universal. Católico quer dizer universal. O geral é este universal. Quer ver um exemplo de um universal? O conceito de cachorro. Conceito de cachorro, todo cachorro é cachorro. Mas só o meu cachorro é o Apolo, que é um chau-chau com a língua roxa e que mata bicho. Esse cachorro aqui é um indivíduo, ele é particular. Mas vendo este cachorro e o cachorro do vizinho, por aí vai, eu consigo compreender o conceito geral, universal de cachorro. Beleza? Então, basicamente, o Konstantin Neuka está dizendo, olha, existe um indivíduo, existem as ações desse indivíduo no mundo e existe o geral. O geral, a gente poderia dizer que é o seguinte, o que dá sentido. E o que é, então, a catolite? A catolite é a perda do universal. A perda do sentido geral. Isso é a catolite. Então, eu perdi
o sentido do todo. Eu acordo, eu trabalho, eu como, mas eu não sei por quê. Eu faço tudo o que eu faço, eu venho aqui, eu vou gravar vídeo na internet, e eu vou atrás de ganhar dinheiro, e eu vou fazer não sei o quê, mas eu não sei por quê. Porque eu perdi essa noção do que dá sentido. Veja, por que eu falei desse negócio de referente? Você já se viu em algum momento sem a noção do sentido das coisas? Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Algum dia você já se perguntou assim, bateu domingo à noite, eu não sei se alguém ainda assiste Fantástico, né? Mas bateu domingo à noite, veio o Fantástico, você sentou no sofá e você pensou, que merda, amanhã eu tenho que trabalhar, por que eu tô fazendo tudo isso? Por que eu tô aqui? Por que eu tô indo pra esse emprego? Já bateu alguma sensação análoga assim em vocês? Essa é uma forma de compreender o que é essa doença do espírito. Por quê? Porque existe um anseio em dar sentido às coisas que você faz. Veja, a finalidade de algo está fora daquele algo. A finalidade das coisas que você faz, elas estão fora das coisas. Daí uma forma de você pensar, será que existe algo para além da vida? Se a finalidade das coisas está para além delas, a finalidade da vida precisa estar para além dela. Só um raciocínio, uma inferência. Não precisa concordar comigo se você não quiser. Mas a perda do sentido geral é a perda da noção de para que eu faço tudo isso. A gente pode pensar assim. Eu tô montando quebra-cabeça, né? Já estamos no 8º quebra-cabeça seguido. A gente tá meio viciado nessa parada. A gente não, eu, né? Eu viciei minha família. Imagina você montar. Vocês já montaram um quebra-cabeça. Eu imagino todo mundo que já tentou pelo menos montar um quebra-cabeça, certo? Como que você monta um quebra-cabeça? Você fica olhando pra caixa onde tá a imagem final do quebra-cabeça, certo? E a partir daquela imagem você vai procurando as peças. Agora imagina um quebra-cabeça gigante, complexo, sem a imagem final. Isso é a catolite. Você sai fazendo as coisas, mas você não tem uma referência lá no final. Como você não tem uma referência, você não tem direção. E o problema é o seguinte, uma das coisas que acontece quando você não tem essa direção é que você sente um vazio. Você se sente esvaziado pelas coisas. Todas as doenças, as 6 doenças do livro, elas dizem respeito ou à perda, ou que a perda é o seguinte, eu perdi. Você não perde de propósito, eu perdi. Ou a você negar alguma coisa. Então, por exemplo, eu negar que existe um sentido, que é um niilista extremo, um ceticista. Eu negar que existe um sentido. Essa é uma outra doença. Então, as 6 doenças são ou a perda ou a negação de um desses 3 elementos. Ou eu perdi o individual, ou eu perdi as determinações, ou eu perdi o geral. Ou eu neguei o individual. Veja, negar o individual também é uma doença que a gente pode perceber. Então eu deixo de ser um indivíduo e eu passo a fazer parte de uma massa, de um grupo. Eu nego as determinações e eu nego o geral. Mas para nós aqui agora, só interessa a perda do sentido geral. Por que isso nos interessa? Porque é o seguinte. Existe um pecado capital chamado preguiça, certo? E a gente tende a associar a preguiça com uma inação. Pessoa que não faz nada. Olha lá o preguiçoso, não quer sair do sofá. O preguiçoso não quer fazer as coisas. Só que a gente já viu numa outra aula aqui do Condado, há um tempo atrás, se não me engano, a educação da vontade, do Júlio Paiô. Existe uma outra face da preguiça, que é aquele que se ocupa e não deixa de estar ocupado nunca. Já aconteceu isso com vocês também?
você se ocupa e se ocupa com a próxima coisa, com a próxima coisa, com a próxima coisa, com a próxima coisa, até que o dia acabe. Isso também é uma faceta da preguiça. Interessante. Por que você se ocuparia com um monte de coisas, uma depois da outra, se você sabe o sentido do que você está fazendo? Nós sofremos da perda desse sentido, o que também nos faz ficarmos ocupados com um monte de coisa que não levam a lugar nenhum. Coisa curiosa, tá? Eu tenho estudado, eu comecei recentemente a estudar a ideia da presença. E a gente, isso inclusive não é eu não aprendi sozinho nada dessas coisas que eu tô falando, mas a eternidade é o eterno presente. A eternidade é um eterno presente. Por que ela é um eterno presente? Porque a eternidade, ela é o repouso. Veja, você corre, parece que a vida é sempre não conseguir repousar. Então a eternidade não pode ser uma correria eterna. Ela é o repouso. E onde mora o repouso? O repouso mora no presente. Lembra, eu falei, quando você tem aquele momento, entendi, é um repouso. E quando você está no presente, o que é o estado de flow? O estado de flow, bom, não é bem um repouso, mas você pode perceber que você não vê o tempo passar. É como se o esforço não doesse. De certa forma, dá para dizer que tem algum repouso do teu espírito ou da tua alma naquele momento em que você está naquele estado de flow. Então eu venho aqui dar aula e muitas vezes eu não vejo o tempo passar e o tempo passou e quando eu vi já foi 1 hora de aula. Por quê? Porque eu estou no presente. Eu estou aqui neste momento. Então, olha que coisa curiosa. O que o celular faz com você? O celular, ele é a completa retirada do presente. Ele te tira 100% do presente. Então, você fica lá. Eu tô gripado, tá? Me desculpa por isso. Você fica lá, rolando o Reels, é a fuga do presente. Não existe repouso no celular. Quer ver uma coisa mais curiosa ainda? Como é que você olha pro celular? Isso é uma coisa meio simbólica. Você olha para baixo. Só que para que o ser humano foi feito? O ser humano, eu não me lembro exatamente em que livro, mas existe um livro. Eu lembro que é. Eu lembro onde tá na página, cara. Eu só lembro o livro agora. O ser humano, ele foi feito. Ele tem. Nós somos um dos poucos animais que pode olhar para cima. Então, o porco não olha para cima, um cavalo não olha muito bem para cima. Ele foi feito olhando para baixo. A gente foi feito para olhar para cima. Porque a gente foi feito para olhar para as coisas mais elevadas. E o que é o ato de você ficar com o celular? Você para de olhar para cima. Quantas vezes nos últimos meses você ficou olhando para o céu de noite? Talvez nenhuma. Talvez nenhuma. Ficou lá olhando. Aqui, onde eu moro, tem muita estrela, né? Então dá pra ficar olhando ali. Meu pai vem aqui, fica com meus filhos na grama, deitado, olhando assim, as estrelas. Tempo. Dá pra ficar olhando pra cima. O celular é o objeto que te impede de olhar pra cima. Ou seja, ele é o objeto, simbolicamente, beleza? Ele, de certa forma, te animaliza. Porque veja, tudo que nós temos de mais baixo é semelhante ao animal. Eu vou fazer uma distinção rápida igual eu já fiz algumas vezes aqui, né? A gente tem os níveis de ser, a gente pode chamar assim, tá? Níveis de ser. Então a gente tem um nível mais baixo de todos, que é o ser que ele não tem vida, certo? Quando tem a ausência de vida, a gente chama de mineral. Isso é uma pedra, um diamante, um rubi. É um mineral, ele não tem vida. Aí eu tenho um ser que tem vida, mas ele não anda, que é o vegetal. Então veja, vocês conseguem perceber que uma planta vale mais que uma pedra? No sentido de vida.
Ah, o diamante é mais caro do que uma bromélia. Beleza. Mas o diamante não tem vida. Então, a planta, de certa forma, nesse sentido, ela é um nível superior de ser. Existe o ser que ele tem vida e ele se movimenta. Esse ser é um animal. E existe um último nível de ser, que não vai caber aqui, né? Que ele não só tem vida e se movimenta, mas ele raciocina. Só que o mais importante não é isso, é de onde vem o raciocínio. Todo ser tem vida, de certa forma, tem algo que o anima. Se tem algo que o anima, ele tem ânima, alma. Só que existe uma alma particular, que ela é diferente das outras, que é a alma do ser humano. Então, existe o ser humano. O ser humano, ele é o que tem animal, mas ele também tem o espiritual. E existe um ser, esse é o ser humano. Só a título de curiosidade, né? Eu imagino que a maioria acredita na mesma coisa que eu. Mas existe um ser que não tem a parte material e apenas a espiritual. E este ser é o anjo. É o ser angelical. Anjo e demônio, nesse sentido, é a mesma coisa, tá? Então, porque o demônio é um anjo caído, certo? Então, veja. Existe, então, dentro dos níveis do ser, a gente poderia olhar dessa forma. Nós somos o ser que tem uma parte elevada, que ela está acima do animal, que ela está acima do fisiológico, ela está acima dessas coisas. Essa é a nossa parte espiritual. Então o ser humano, ele não foi feito para viver no mesmo nível do animal. Ficou no carro meu copo de novo. Obrigado. Eu ganhei café no copo de cerveja aqui, porque o meu copo de café tá no carro. Então o ser humano não foi feito para viver nesse nível aqui. É por isso que é o seguinte, cara. Você nunca vai se satisfazer comendo. Você nunca vai se satisfazer fazendo sexo. Você não vai conseguir descansar a tua alma nas coisas que não são as coisas elevadas, que elas descansam o espírito. Então, a gente tem o meu cachorro e eu, nós dois temos apetites. Então eu tenho apetite, fome, apetite concupiscível. Eu tenho o apetite de saciar o meu corpo. Mas o meu cachorro, por mais que o cachorro ele pareça bem carinhoso e tudo mais, ele não tem um apetite de alcançar um ser que o complete. Ele tem alguma coisa que ele não tem, que eu tenho. Um desejo, um anseio, que eu não satisfaço. Não importa o que aconteça com o meu corpo. Então a gente tem algumas características que elas são próprias da alma. 3 que são caracterizados assim são a inteligência, a vontade, isso aqui é só parte de curiosidade, né? E a memória. O teu cachorro também lembra. Bom, ele lembra, mas ele não consegue ler um livro e lembrar um livro, certo? Ele lembra que eu sou eu. Mas é um tipo diferente. Mas enfim, por que tudo isso aqui que eu tô falando? Porque por alguma razão você vai perceber em você esse anseio insaciável. E é porque, de alguma forma, nós fomos feitos para capturar algo que parece infinito. Eu tô falando parece, eu não tô. Veja, toda essa aula, ela é. Eu tô tentando sempre trazer a minha percepção das coisas ao longo desses anos. Então eu olho pra mim, não vou lá num livro, sei lá, fui lá e li Santo Tomás que fala que a minha inteligência tem potencial infinito. Não. Eu tô olhando pra mim, no dia a dia, na vida. Não parece que não sacia. As coisas não saciam, parece que é infinito. O desejo é infinito. Só você ver. Se você pode ter mais de algumas coisas, vai ter mais. E sempre mais. Então parece que dinheiro é um negócio que parece que é sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Comida é mais até certo ponto, né?
A hora que você come o suficiente, você já não consegue olhar pra comida. Você vai querer vomitar de tanto que você comeu. Mas no outro dia volta. É sempre mais, é sempre mais. Não parece, eu pareço ter um desejo insaciável pelas coisas finitas. Então parece existir uma necessidade intrínseca minha de que exista algo infinito capaz de saciar o meu espírito. E claro, essa é a pergunta da aula, né, que o Carlos fez no comentário. Como encontrar paz e espírito uma vez que buscamos capturar o infinito? Essa é a grande pergunta, essa é a grande pergunta. Eu vou tentar chegar em algum lugar perto dessa pergunta aqui hoje. Só que veja, então, se eu tenho isso, parece que existe uma necessidade de algum fim. Existe um fim. Veja, quando eu falo de fim, não é o fim que acaba. Tudo que você faz para uma finalidade, para chegar num lugar. De certa forma, é um fim. Beleza? De certa forma, é um fim. Por quê? Porque é quando eu descanso. Sabe por que você descansa quando você chega naquele momento? Aham. Por quê? Porque não é o teu corpo que descansou. É o teu espírito que capturou uma verdade. Ele capturou uma verdade, cara. E a verdade é... Ela é um pedacinho. Ele capturou uma verdadezinha com V minúsculo. Que é um pedacinho de algo que parece existir. Que é uma grande verdade. Com V maiúsculo. Pô, veja. Não parece existir. Você aprende um negócio, parece que não acaba. Parece que cada pecinha do quebra-cabeça, ela realmente faz parte de um algo, um todo final. Tanto é que você não consegue só ver um episódio de uma série, se ela for boa, né? Você quer ver o próximo, você fica completamente maluco por não chegar no final das coisas. Que é uma coisa que não repousa o teu espírito, não finalizar teus projetos. Abrir um monte de coisinha e não chegar no final de nenhuma. O negócio do dia a dia, você sabe que tem que fazer várias coisas no dia, só que você não termina nenhuma delas. Você vai só acumulando, acumulando, acumulando. Quando chega no final, mesmo que você tenha trabalhado muito, ainda tem um negócio te incomodando. Você não deita no travesseiro e descansa feliz. Você descansa porque você não aguenta mais, você está exausto. Você descansa por exaustão. Você para por exaustão. Mas você não para porque você conseguiu completar alguma coisa. Pô, agora eu posso parar. Interessante, né? Então parece que tem que ter uma grande finalidade. Isso me parece meio inevitável, assim. A gente não consegue viver se não foi assim. Quer ver? Tanto é que o Byung-Chul Han fala que a gente vive na sociedade do cansaço. Então existe sociedade do cansaço. Existe uma troca típica, na minha opinião, assim, ó, nítida do mundo moderno, que ela tá no meio desse bolo todo que eu tô tentando falar. Essa é uma conversa muito radial, né? Essa aula não é linear. Que é o seguinte. Muita gente, e eu também já fiz isso, compra a ideia de ser produtivo. Mas não para fazer algo, mas como algo bom em si mesmo. Eu preciso ser produtivo. E eu aposto que muitas vezes você pensou assim, eu preciso ser produtivo, e não se perguntou para quê. Produtivo para quê? Veja, é próprio do movimento buscar o descanso. Todo movimento ele é feito para chegar em algum momento de descanso de novo. Senão, o movimento não é indefinido. Produtividade não é um bem em si mesmo. Ela não é uma finalidade. Mas muita gente, e muitas vezes na vida, eu já fui atrás disso como se isso fosse a coisa a ser buscada. E essa busca, que é uma troca, eu perdi a noção do fim.
do geral. Essa troca, ela é muitas vezes o que leva a essa exaustão. Então, qual que é uma doença característica fisiológica hoje? É um burnout. Uma doença característica do mundo atual. Todos os meus amigos que eu conheço de internet, em algum momento tiveram alguma coisa que é ou no mínimo se assemelha a um burnout. Todos. Por quê? Porque no digital. Porque é o seguinte: não ter chefe e não saber para que você está fazendo pode te levar a trabalhar indefinidamente. Eu não tenho chefe, eu não sei muito bem qual é o objetivo final do que eu estou fazendo. Dá pra ir longe, meu amigo. Dá pra você trabalhar sem parar mesmo. Então, essa é uma dificuldade concreta. Então, o que ele diz, o Byung-Chul Han, né? Que a nossa sociedade ela é acometida por uma necessidade de desempenhar tão grande, que para mim tem muito a ver com essa ideia da produtividade, que você entra num processo basicamente de autoflagelação, vamos dizer assim, ao ponto de se exaurir. E essa exaustão não vem só como burnout, mas você pode perceber que a gente é mais ansioso do que nunca, é mais depressivo do que nunca. E todas essas doenças da alma que tem a ver com não descansar. A gente parece ter isso. Existe só uma coisa curiosa, né? Quando a gente pensa em trabalho, eu falei, a produtividade não é um fim em si mesmo. Mas a gente pode pensar, existe alguma coisa que eu faça, alguma atividade que ela é boa em si mesma, ela é um fim em si mesma? Isso é uma pergunta interessante, né? E aí você vai ver que em algum momento na história os caras perceberam o seguinte: existem as atividades que você faz para um outro fim, para obter alguma coisa. Então elas têm alguma utilidade. Eu vou fazer aquilo para obter alguma coisa. Eu vou trabalhar para fazer dinheiro. Esse é um exemplo. E existem algumas atividades que elas têm um benefício, elas não precisam ser feitas para outra coisa. Como, por exemplo, essa aula. Esta aula, o objetivo dela é que ela seja um fim em si mesma. Eu não estou fazendo essa aula para daí ter alguma coisa. E existe isso daqui. A isso eles chamaram de atividades livres. Ou de artes liberais. Olha, existem algumas artes que elas não servem a outra coisa. Elas são boas em si mesmas. Sentar e aprender e estudar pode ser bom em si mesmo. Agora, eu ir lá e forjar uma espada é porque eu preciso usar a espada para alguma coisa. Você vê que a nossa sociedade, ela é atual, ela é tão focada na produção, e a produção útil, ou seja, é um utilitarismo, que ela passou a enxergar até o estudo como uma atividade somente útil. Não, só posso. Eu tenho que saber o que fazer com o livro que eu leio, não é? Quantas pessoas eu imagino, talvez aqui, que eu só leio um livro se ele me servir para alguma coisa. Cara, para que você vai ler Crime e Castigo? O que você vai fazer com A Volta ao Mundo em 80 Dias? Se você tentar ler esses livros, tentando usar eles para alguma coisa na sua vida, você acabou com o livro. Esse livro não é feito para isso. Ele não é um livro utilitário. Ele é um livro feito para uma outra coisa. Aqui, porque é livre. Porque parece que eu repouso. Parece que eu descanso. Essas coisas foram feitas para contemplar. Eu não vou trabalhar para ficar contemplando as coisas. Eu vou trabalhar para uma finalidade. É uma arte. Isso aqui ele chama de arte servil.
É a arte do servo. O que é o trabalho, né? O trabalho é um serviço feito para realizar um bem. O trabalho é o bem. O trabalho é feito para a realização do bem. Se você não trabalhar para isso, você vai perder um sentido muito importante do trabalho. Não vou achar aqui agora. É muita coisa grifada nesse livrinho aqui para eu achar. Mas enfim, é que eu revisei esse livro inteiro antes para dar essa aula, né? Então eu sei que ele tá aqui. Eu sei que tá aqui, mas enfim. Então, veja. Existem as artes servis e as artes liberais. A arte que te leva a ter uma, eu vou fazer essa tradução, a buscar uma liberdade do espírito. Por quê? Porque elas me levam a contemplar uma verdade. Então o que acontece quando eu estudo? Eu deveria estudar, nós deveríamos estudar, uma parte do nosso estudo deveria ser uma busca pelas verdades que existem. Quando eu falo verdades, não é uma relativização da verdade. Não, são faces. Todas. Imagina o herói de mil faces. Imagine as faces infinitas. Isso é verdade. Verdade, ela é um prisma infinito. Um monte de facetas. Então eu deveria. Parte do meu estudo deveria ser para encontrar essas verdades. Por quê? Porque, veja. Vou recorrer um pouco a Aristóteles, né? Que dizia que a felicidade é o encontro face a face com a verdade. Então é quando eu encontro, eu olho, eu encontro com a verdade. Quer ver? Vamos pegar um negócio aqui, ó. Esse livro ele é dividido em duas partes, tá? Eles basicamente são dois textos, né? É o texto chamado Ócio e Culto, em que ele vai mostrar a necessidade do ócio e vai relacionar ele à festa, às atividades festivas e às atividades de culto. E existe esse segundo texto, que é a felicidade e a contemplação. Então, nós vamos na página 105 aqui. Então, esse é um livro que junta dois textos, certo? E aqui você vai ver o seguinte, vamos achar aqui, a primeira coisa que eu grifei. Ele fala assim, olha. Assim como o bem criado é análogo ao bem incriado, porque parte-se do pressuposto, isso aqui quem está falando, não lembro se é o Joseph Pieper ou é Santo Tomás, é Santo Tomás aqui, ó. Então ele está dizendo, olha, existe um bem que criou todos os outros. Então um bem criado é análogo ao bem criado, não é? Imagem e semelhança. A obtenção de um bem criado também causa uma felicidade. Beatitude é a palavra para felicidade, beleza? Também causa uma felicidade que é análoga. E ele continua aqui, ó. Vamos pegar uma outra parte. Onde ele fala de felicidade. Vamos achar aqui. Olha que coisa interessante. A felicidade, em sua essência, a felicidade é um presente. Ninguém é dono de sua felicidade. Isso vale inclusive para a sorte. Ter sorte não significa de modo algum possuir felicidade. Não que seja impossível alcançar a posse de um bem criado como fruto de um esforço resoluto. Com inteligência, energia e dedicação é possível adquirir uma série de bens que nos deixam felizes. Comidas, bebidas, casa, jardim, livros, uma mulher bela e rica, talvez. Mas ninguém consegue conquistar e segurar todas essas aquisições, ou pelo menos uma única delas, para saciar especificamente aquela sede misteriosa que chamamos de felicidade, de bem-aventurança simbólica. Não é? Eu sou bem-aventurado. Quando está feliz, você pode dizer isso sobre você mesmo. Daí se depreende também que entre os elementos que compõem a felicidade se destaque o sentimento de uma dívida de gratidão praticamente impagável. Não existe dever de gratidão a si próprio. Quem se sente grato tem consciência de que foi agraciado. Cara, interessante, né? Vamos guardar que a gente já fala disso. Ao afirmar que o ser humano, por natureza, busca a felicidade,
evidencia-se, enfim, também o óbvio. Ele não a possui por natureza. Veja, a felicidade, guarda isso para tua vida, isso aqui é muito importante. A felicidade, ela é uma conquista. Ninguém te deve felicidade. Teu marido não te deve felicidade, tua mulher não te deve felicidade, teus filhos não te devem felicidade. Ninguém te deve felicidade. Você não casou para que o teu marido te faça feliz. Não foi para isso. A felicidade, ela é uma conquista. E não é algo que você vai sentar e receber e brigar porque não recebeu. Eu não acredito que ninguém está me fazendo feliz. Mas ninguém tem o dever de te fazer feliz. Porque todo direito pressupõe um dever correspondente, tá? Então toda vez que você ganha um direito... Isso aqui, ó, todo direito que passa a ser uma lei vai pressupor um dever de contrapartida. Então toda vez que você achar que você tem direito de algo, se pergunte, tá bom, se eu tenho direito disso, quem tem o dever? Porque tem que ter a contrapartida do dever. Entendeu? Eu tenho direito a receber um pagamento. Por quê? Porque você tem um dever de entregar um trabalho. E assim funciona quando você é contratado. Então todo direito pressupõe um dever. A felicidade, portanto, ela não é um direito. Nesse sentido. Porque ninguém tem o dever de fazer feliz. E isso, inclusive, é uma coisa muito interessante a respeito da humildade. Se você vai perceber, eu imagino, eventualmente, ou eu percebi, é melhor dizer assim, eventualmente eu percebi que eu sou incapaz de trazer a felicidade a mim mesmo, pelo meu próprio esforço, igual ele está falando aqui. Ou seja, e se a felicidade também não é um direito, ninguém me deve a felicidade, então ela só pode ser um presente. Então só existe ser agradecido. Gratidão. Não, sem o gratidão, entendeu? Só existe a gratidão. Só existe ser agradecido. É daí que tá lá, em tudo dai graças. Por quê? Porque você só tem presente. No limite do limite, só existe presente na tua vida. Até a tua capacidade intelectual para realizar os feitos não foi você mesmo que criou. Ela te foi dada. E isso é muito interessante. Por quê? Porque isso tira um peso importante de cima de você. Que uma das grandes confusões que a gente vive é a incapacidade de enxergar o nosso próprio tamanho. Se você não enxerga o geral, o todo, você não consegue enxergar o seu próprio tamanho direito. Então você acaba tendo uma certa síndrome de que você tem muito mais poder do que você tem, de fato. E de que você tem que encontrar a felicidade para você mesmo. Não, a felicidade é um presente, cara. Se é um presente, alguém te deu. E essa é uma coisa curiosa. De graça. Esse alguém não é a pessoa com quem você casou, não é teu filho, não é nada disso, não é teu pai. Essa coisa curiosa. Ele fala, então, na vida presente, a bem-aventurança perfeita não é possível. Não é por sua natureza que o homem é bem-aventurado. Na realidade, toda a sua existência se caracteriza justamente pela não posse de satisfação. Você não percebe que você vive numa insatisfação constante? Parece que nunca acaba. O sentido do conceito status viatoris é exatamente esse. Para o ser humano, existir significa estar a caminho e, portanto, não ser bem-aventurado. Não tem aquela ideia de que nós só estamos nessa vida de passagem. De certa forma, a gente está o tempo inteiro, desde que a gente nasceu, na busca desse fim misterioso. E aí que vem a coisa. O Viktor Frankl, alguém citou o Viktor Frankl, eu ia chegar no Viktor Frankl, porque eu acho que é uma das formas mais concretas da gente tentar enxergar o que é essa tal felicidade. O que é essa tal felicidade? O que é este contemplar a verdade? Nós vamos tentar entender aqui. Mas a questão é, o Viktor Frankl, ele é um cara que consegue tangibilizar esse fim. Então ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, veja bem, parece que você consegue viver a vida, parece que você consegue viver a vida
por uma causa. Bom, eu tenho uma causa e eu vou dar a vida por essa causa. Quantas pessoas já não fizeram isso na história da humanidade? Então parece que você pode viver a vida por uma causa. A gente poderia dizer então que eu posso passar a vida trabalhando por uma causa. Então eu posso encontrar um sentido no trabalho por uma causa. Não no trabalho por mais dinheiro, mas por uma causa. Aí eu percebi, olha, também tem uma outra coisa. Você pode passar a vida e perceber que a tua vida faz sentido para, por exemplo, cuidar de alguém. Então, eu poderia dizer que eu consigo encontrar a felicidade no amor a alguém. Ou por alguém. Então, por exemplo, você deve conhecer pessoas assim, ó, que passam a vida cuidando de um filho doente. O cara passa 30, 40 anos cuidando de um filho doente, que nasceu doente. Ou que dedicam a vida a cuidar de um pai doente, coisas assim. Então eu consigo encontrar um sentido na vida neste amor por outra pessoa. Quer ver? Deixa eu pegar onde está o livro, né? Sentido, Em Busca de Sentido. Será que ele tá por aqui? Tem muito livro aqui, cara. Eu quero pegar, me dá. Deixa eu ver se eu acho ele aqui na minha estante. Essa daqui é de mentira, de verdade tá ali. Não, brincadeira, essa aqui é de verdade também, nada a ver. Então você vai ver aqui, né? Tá aqui. E existe um terceiro e último, muito interessante, tá? Então ele fala aqui, ó. De acordo com a logoterapia, podemos descobrir esse sentido na vida de 3 diferentes formas: criando um trabalho ou praticando um ato, experimentando algo ou encontrando alguém, e pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. Coisa interessante, coisa interessante. Eu tava pensando aqui esses dias, coisa minha isso aqui, beleza? Tava aqui pensando esses dias. Falo que é coisa minha, porque daí tem a chance de errar é mais aceitável. Tava no carro com a minha esposa, voltando da casa de um amigo. E por algum motivo a gente tava falando das crianças e tal. E eu falei pra ela bem assim: que alguma criança tava doente, né? Se é uma filha de alguém, alguma coisa assim. E daí eu falei pra ela bem assim: pois é, né? Parece que quanto mais velho a gente fica, mais a gente sofre. Porque quando eu era solteiro, não era casado, não tinha filho, eu ficava preocupado com a minha própria doença. Pô, tô doente. Sofro por causa disso. Agora eu me preocupo com a doença da minha esposa e dos meus 3 filhos. Então eu sofro, só por doença eu já sofro 5 vezes o que eu sofri antes. Porque é 5 pessoas, né? 5 vezes 1. 5. Aí você vai ficando mais velho, vai aparecendo umas dor. Vai sofrendo mais. E aí a vida vai conquistando coisas na vida. Conquistei um trabalho melhor, mais resultados. O que acontece quando você conquista mais coisas? Você carrega o peso dessas coisas que você conquistou. E carregar um peso é sofrível. Certo? Você bota uma mochila e nas suas costas você andando. Então, é uma coisa curiosa, eu fiquei pensando. O decorrer da vida, ele é um aumento do sofrimento. Mas por quê? Porque, com o decorrer da vida, parece que eu estou conquistando coisas mais valiosas. Daí, uma coisa interessante que é aquela frase: o que muito vale, muito custa. O que me faz pensar, que eu já penso isso há muitos anos, a gente tem uma busca muito, vou falar assim, tá? Não é para ninguém.
a gente tem uma busca muito burra na vida. Todos nós. A gente busca não sofrer. O que não faz sentido. Por quê? Porque o que nos faz felizes não é a ausência do sofrimento. O meu filho me faz muito feliz, a minha filha também, a outra filha também. Só que eu durmo menos. Passamos o final de semana quase que 48 horas acordado com 39 de febre a bebê. Aí pergunta se eu tô triste porque eu tô sofrendo por ela. Não. Ainda bem que ela tá aqui. Eu tô feliz que eu tenha a minha filhinha bebezinha que tava com 39 de febre. Agora não tá mais. Passou. Mas eu sofri. Que agonia ver tua filha fervendo. Nossa, relava nela fervendo. E ficar meio... o que eu faço agora? Não tem muito o que fazer. Então, quanto mais avança a vida, mais eu pareço concordar com esse pensamento que eu tive há uns anos atrás, de que a felicidade, ela está dentro, ela contém em si um sofrimento, aqui nessa vida. Porque o fim é uma contemplação. E, portanto, na contemplação tem repouso. E no repouso não existe mais o sofrimento. Então, aqui nesta vida, existe o sofrimento. Porque nesta vida, o que muito vale, muito custa. Inclusive para a conquista do bem eterno. E é daí que eu acredito que tem que ter um bem eterno. Por quê? Porque só isso parece satisfazer. Veja, o que pode te satisfazer? Algo que parece ser infinito. E algo que parece não acabar. Porque se acabar já não me satisfaz mais. Então, não dá para... Veja, o meu cachorro acaba. Espero que antes de mim. E se Deus quiser. Eu vou ficar triste. Eu adoro meu cachorro. Mas ele acaba. Eu não posso achar que ele é a minha felicidade. Então parece que eu preciso de um bem eterno e de um bem infinito. Agora olha que interessante. Se, conforme eu avanço, as conquistas maiores trazem consigo os sofrimentos maiores, o Viktor Frankl está certo. Existe um sentido frente ao sofrimento inevitável. Cara, o sofrimento inevitável, no começo, quando eu li a primeira vez, eu pensava, sofrimento inevitável, eu tive um câncer. Sofrimento inevitável. Mas, se eu quero ter um filho, se eu tenho meu filho, é um sofrimento inevitável. Toda vez que ele ficar doente, é inevitável, eu vou sofrer. Então, o sofrimento inevitável não é só uma calamidade. Entendeu? Não é só a pandemia. Não, mas existe o sofrimento inevitável das coisas boas. Falei uma vez, numa mentoria, eu falei, a moça queria ficar muito rica e tal. Eu falei, olha, veja bem, isso está sendo só uma coisa. Você quer fazer mais dinheiro, você vai ter que ter mais responsabilidade. Porque alguém deixa, ao invés de te pagar, vou inventar uma profissão, tá? Só pra não sei se eu posso falar, né? Então vamos dizer que ela fosse médica. Tem um médico aqui, o Dr. Alan, tá sempre aí. Por que uma pessoa, ao invés de pagar R$200 na tua consulta, vai pagar 2.000? Então não é só assim, eu vou cobrar 2.000. Não existe. Alguma coisa tem que valer isso. De certa forma, você arca com uma responsabilidade maior. De certa forma. Existem profissões que é nítido. Se eu fizer uma casinha, sou engenheiro civil, faço uma casinha, eu ganho valor. Faz uma ponte numa cidade. O valor é maior. Mas o que tem quando você faz uma ponte? Uma responsabilidade muito maior. Porque se cair aquela ponte é bem pior do que se quebrar uma casinha. Então, o Viktor Frankl fala isso, né? Ele fala, olha, existe um sentido da vida pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. Então ele está falando de atitude em relação ao sofrimento. E olha o que ele diz aqui na frente. Ele fala assim, sofrimento, de certo modo, deixa de ser sofrimento no instante em que encontra um sentido.
como o sentido de um sacrifício. Pra mim é que a vida de pai é fácil, pra quem tem filho é fácil perceber isso. De noite eu quero estar dormindo, mas às vezes algum dos três acorda. Dessa noite anterior foi a do meio, gritando lá do quarto, e ela deve ter tido algum pesadelo. Daí eu tive que sentar lá do lado dela na cama e ficar lá um pouquinho com ela, cobrir ela. Papai tá aqui, tá tudo bem, ela acalmou. Queria estar dormindo. Mas aquele momento, aquele sofrimento de estar acordado, de certa forma, deixa de ser sofrimento. Porque tem um sentido. Me lembro no vestibular, né? Queria passar no vestibular enquanto eu tava no colégio ainda. Então eu comecei a estudar muito mais do que o normal. Fazia cursinho, eu tava no colégio, tinha aula de manhã, terceirão, daí à tarde eu fazia cursinho de matemática e de química. Por quê? Porque o colégio não ia chegar em todas as matérias até o meio do ano, o vestibular era no meio do ano. Eu, cara, vou ter que adiantar as matérias, vou lá no cursinho pra adiantar as matérias, então eu estudava muito mais. Só que aquilo nunca me incomodou. Por quê? Porque eu sabia o que eu queria. Aquilo tinha um sentido. E daí eu passei no vestibular, valeu a pena. Se eu tivesse passado, teria anulado todo o esforço? Não. Não teria anulado todo o esforço. Mas o fato de ter um objetivo, de ter um sentido pra coisa, faz com que aquele sofrimento, de certa forma, deixe de ser um sofrimento. Porque, vamos ser sinceros, ninguém tá com 15 anos, 16 anos querendo estudar pra caramba, né? Enquanto teus amigos estão na piscina, fazendo festinha. Então, de certa forma, um sofrimento. Então, eu acho que. Deixa eu ver se tem mais uma coisa interessante aqui. Não, acho que é isso. Então, veja. Volto à pergunta, né? Pra gente tentar chegar numa resposta. Por que minha alma não descansa? Eu tenho 1 minuto aqui da aula. Vai dar certo, eu acho. Por que a minha alma não descansa? Porque eu não consegui responder a esta pergunta. Qual é o fim que eu busco? E veja, nós vamos ter todo fim principal contém em si fins intermediários. Por exemplo, quero me casar com a Milene. Tá, mas para eu não dá para eu só chegar e casar. Então, para eu casar, eu vou ter que namorar. Para eu namorar, isso é moderno, né? Vou ter que ficar. Só que para eu ficar, eu vou ter que conversar com ela. Então, lá na primeira vez que eu vi, na baladinha, não tinha nem casar, né, naquela época. Existe, vi a mocinha, bonita. Tem um objetivo, vou conversar, porque eu quero dar uns beijos, né? Aí eu percebi que gostava, quero casar. Então eu vou ter que fazer o processo. Então, muitos fins vão conter em si fins intermediários. Veja como o trabalho ele tem muitos paralelos à vida, né? Você vai fazer um projeto no teu trabalho. Você vai colocar, muitas vezes, deadlines, checkpoints intermediários. Por quê? Porque é assim que se planeja as coisas. Então veja, uma forma de você planejar é um planejamento retroativo, né? Você estabelece o fim e a partir dele você retroage. Para eu chegar aqui tal dia eu tenho que fazer isso aqui, então eu tenho que fazer isso aqui, então eu tenho que fazer isso aqui. Beleza? Agora existe uma outra questão aparentemente paradoxal, que é o seguinte. A depender da complexidade disso daqui, você não consegue entender o que é isso aqui. Tudo que você consegue ver é o próximo passo. Então, por exemplo, eu penso, olha, eu quero ir para o céu. Beleza, eu quero ir para o céu, Então, para ir para o céu, só entra no céu um santo. Então, o santo é o que já pediu, foi perdoado e já cumpriu a pena. Parece complexo. Beleza.
Parece complexo. Não sei muito bem o que é cumprir a pena. Ah, eu menti pro Lauro. Então, viu, Lauro? Menti pro Lauro. Beleza. Pedi perdão. Meu Lauro me perdoa. Mas o que é cumprir a pena? Difícil, complexo, complexo. Então eu não consigo entender muito bem o passo a passo para ser santo. Mas consigo ver o próximo. Qual é o próximo? Pô, eu podia só rezar um pouquinho todo dia. Então, sei lá, igual o Didaquê que a gente leu na aula passada, eu acho. Então lá no Didaquê o cara vai lá, cara, sabe o que você tem que fazer? Vai lá o cara na comunidade cristã, reza 3 Pai Nosso todo dia aí. Porque é o próximo passo. O cara rezou 3 Pai Nosso, tá no céu? Não, mas é o próximo passo. Então, por que minha alma não descansa? Por que ela não descansa? Porque eu não consegui. Isso é minha pergunta lá em 2018, né? Não consegui entender o fim. Mas eu entendi essas características do fim. Eu entendi que ele tem que ser um bem. Ninguém quer. Você quer viver no mal? Quer ficar numa coisa ruim? Ninguém quer. Todo mundo quer um bem, mesmo que você erre o bem. Então, sei lá. Ando na rua, olho uma moça linda. Ai, moça linda. Quero dar um beijo nessa moça linda. Parece bom, né? Dar um beijo numa moça linda. Exceto pelo fato de que eu sou casado. E aí, por isso, não é tão bom assim. Então, mas quantas pessoas não fariam? Ou, inclusive, tudo que alguém faria, dadas as circunstâncias corretas, possivelmente você faria também. Isso é parte da compreensão do que é um ser humano. Então, eu posso confundir um bem. Mas tem que ser um bem, beleza? Aí, eu sei que esse bem, ele tem que ser infinito. Me parece, tudo aqui me parece, né? Quem sou eu para dizer? Mas me parece que ele tem que ser infinito. Por quê? Porque nada do que eu consigo sacia essa vontade. Não para, não passa. E esse bem também, ele tem que ser eterno. Veja, aqui existe uma suposição. Qual a suposição? A suposição é que eu sou eterno. Eu suponho que eu sou eterno por uma série de razões racionais. Mas vou ser honesto com vocês? Eu acho que é muito mais um negócio chamado fé. E um negócio chamado fé, eu não tenho sozinho, né? Então a fé é uma virtude teologal, né? Então o que é uma virtude teologal? Assim, você não consegue sozinho. Deus tem que te dar essa virtude. Então, assim, ó, em 2020 eu me converti, né? Eu me converti, assim, eu nasci católico, numa família católica, na igreja e tal. Aí virei jovem, já jovem é maluco. Mas um dia o jovem deixa de existir, ele vira adulto. Em 2020, eu realmente me converti. E aí parte racional, uma série de raciocínios como esse aqui. Pá, é um bem infinito, eterno e tal. Mas parte eu não sei explicar. Eu li e aquilo bateu forte. Eu li e bateu forte, entendeu? Então, eu fui lá, li esse livro, Imitação de Cristo. E aí eu não sei, cara. Isso aqui, essa simples frase. Duas coisas. Primeiro, essa simples frase. Quem me segue não anda em trevas. E eu juro pra você, eu fiquei assim. Cara. Eu bem que não queria mais andar em trevas. Eu vejo trevas dentro de mim. Bem que não queria. E eu pensei, tá aí. Se ele tá dizendo, eu acredito. E foi meio isso, entendeu? E daí uma outra coisa que me pegou muito forte foi essa parte, né? Tanto que essas duas partes são as que eu mais li desse livro, assim, ó. Desde 2020 eu li. Que é isso aqui, ó. A suprema sabedoria consiste em tender para o reino do céu pelo desprezo do mundo. Desculpa, galera, eu sei que eu já li esse livro várias vezes nas aulas aqui, né? Mas tudo bem, só mais hoje. Não vai ser só mais hoje, mas tudo bem. Vaidade, olha o que ele fala, tudo é vaidade, né? Aí vaidade é amontoar riquezas caducas e nelas pôr a sua confiança. E as coisas que me pegam aqui é porque elas têm um sentido.
Que é o seguinte, você vai botar tua confiança no dinheiro, aí tu bate o carro e morre. O que adiantou? Então, faz sentido, parece que não dá mesmo pra pôr toda a minha confiança num dinheiro. Não é, gente, quem nunca cometeu esse erro? De, pô, se eu tiver dinheiro vai estar tudo certo. Então daí você tem dinheiro pra caramba, Schumacher. Falei do Schumacher esse dia, nele. Schumacher. Todo dinheiro do mundo. Então revive o cara, não dá? Então vaidade é ambicionar honras e guindar-se a altas posições. Eu penso, pô, verdade, né? As pessoas vão me elogiar, vou ganhar honras, e aí? E aí? Aí vaidade seguir os apetites da carne e desejar o que mais tarde será gravemente punido. E aqui pra mim ficou muito simples assim, ó. Cara, eu vou ficar velho, entendeu? Uma hora eu vou me enjoar, né? Sei lá, uma hora não vai nem me satisfazer mais na vida. Então é meio besteira mesmo, parece. Ah, vou ficar indo satisfazer os apetites da carne o tempo inteiro. E outra, o trade-off me parece muito ruim. Tipo assim, ó. Pô, carne é sexo e comida, certo? Então eu vou comer aqui, vou comer um monte de doce aqui. Uhul. Acabou. Dura segundos, minutos aquela parada. Sexo é a mesma coisa. Vai. Ó, 2 minutos no dia bom. Pela troca da eternidade, o trade-off é muito ruim. Aí o cara, o trade-off é horrível, cara. Pô, vou trocar 2 minutos, 30 segundos pela vida eterna? Não dá, né? Trade-off é horrível. Então eu falei, pô, isso aqui é verdade, né? Aí vaidade, isso aqui também, ó. Vaidade, desejar viver muito. Pô, eu quero. Mas descurar viver bem. Puta, verdade. Quero viver, eu quero ficar velho. Mas que a gente vai ficar velho e não viver bem? E viver bem também é uma pergunta curiosa, né? Não falei, assista aula. Não, mas não falei não, besteira. Pô. Vaidade, preocupar-se só da vida presente e não prever a futura. Uau. Vaidade é amar o que tão vertiginosamente passa e não buscar apressado a alegria que sempre dura. Interessante, né, que ele usa esse adjetivo curioso que é apressado. Por que a pressa? Porque eu não sei quando é o tempo. A pressa é por isso, pô. A pressa é, eu não sei quando, cara. Não sei quando. E aí, esse parágrafo final, né? Aplica-te a desapegar o teu coração do amor das coisas visíveis e transportá-lo às invisíveis. Isso aqui, pra mim, claro, tem todo o grande sentido disso. Mas, vou dar um exemplo. Um dia, meu filho derrubou meu notebook. Eu tenho um MacBook Pro. É caro, velho. Ele derrubou. Pô, na hora eu fiquei maluco. E aí, eu me lembrei de um videozinho. Eu me lembrei disso, cara. Vocês já viram o videozinho do cara? Os 2 molequinhos estão brincando no carro. E aí o carro vai. Começa a ir. E o carro vai cair numa vala assim, cara, num abismo. É um caminhonete, uma caminhonetezinha, uma saveirinho branca, sei lá o que é. E os molequinhos pulam, assim, conseguem pular. E daí o pai sai correndo e só abraça eles. Tipo assim, eu pensei, cara, com certeza, né? Tipo, cara, ainda bem que esses moleques pularam, entendeu? Mas aquilo ali, aí no dia do notebook, foi. Eu me lembrei disso. Aí esses dias meu filho quebrou o meu Erlenmeyer de café lá, né? Pô, negócio, eu paguei caro o negócio também. Aí eu fiquei assim, ó, sozinho assim, tipo, pensando assim, Só que daí o meu filho, quando a gente viu que o dia começou, ele tava de boa, né? Aí quando a gente viu que ele quebrou, a minha esposa viu, putz, tá quebrado. Ele correu pro quarto. E daí eu olhei e fiquei, eu tava aqui na churrasqueira assim, assim, ó. Aí deu uns 30 segundos. Daí eu fui lá, eu ouvi ele chorando, eu fui lá no quarto. Eu falei, cara, tá tudo bem. Você se machucou? Não, então tá tudo bem, passou, é um vidro, quebra, compra outro. Mas isso daqui pra mim é. Cara, você percebe que nos primeiros segundos eu fiquei maluco, ele quebrou um vidrinho. Eu tive que ficar sozinho, assim, ó. Cara, por quê? Porque a coisa visível é
o negocinho de café, é o computador. Mas tem essa coisa invisível que é o amor pelo meu filho. Então, o meu coração, o meu filho é visível, claro, mas você percebe que existe algo superior nisso? O amor não tem que estar nas coisas materiais. Ele tem outra coisa. Então, todas essas coisas aqui, elas têm um racional que faz sentido para mim. Mas, de certa forma, eu posso dizer que não é racional que eu cheguei a tudo isso. Sim. Não, parte é... Cara, é só uma... Eu não sei explicar. Eu tô lendo isso aqui, né? Tem um pouco disso aqui. Vai ter livros, 3 idades da vida interior. Mas tem um pouco disso aqui. Mas a questão é, se eu quero algo que é bom, que é infinito, que é eterno, então eu não encontro nada disso aqui. Agora, claro, pela obviedade da coisa, a isso eu chamo Deus, certo? Mas a questão para mim não é essa. A questão é, tá, como é que é isso concretamente? Como é isso na vida concreta? Porque até aqui isso não me ajuda, entendeu? Pá, beleza, Deus. Tá, mas concretamente, chegar nessa conclusão, beleza, o que eu vou fazer? Vou na missa e rezar. Mas, e o trabalho o dia inteiro? E a dor de cabeça ali com as crianças? E o meu casamento, quando a gente briga? Daí eu percebi que, concretamente, tudo isso daqui, tudo na vida concreta, ele precisava de alguma forma remeter a isso daqui. Como que o meu trabalho pode contribuir para este encontro? Como o meu casamento pode contribuir para esse encontro? Como a criação dos meus filhos pode contribuir para esse encontro? Então a pergunta passa a ser concreta. Porque o dia a dia, eu não sou monge. Minha vida não é acordar, fazer laude, não sei o que, matina, blá blá blá, completas. Não. Eu sou um cara que trabalha, que tem que cuidar dos filhos, que tem um monte de coisa. E aí eu me dei conta de que isso é uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir explicar muito bem. Mas tudo pode ser feito para a eternidade. Olha que coisa interessante. Esta aula. Não vou nem falar dessa aula. A aula de ontem, para quem estava na aula de ontem, na UPB School, ela existiu, certo? E o fato de ela ter acabado não faz com que ela tenha deixado de existir, certo? Quem estava no começo dessa aula se lembra do começo dessa aula, mas o começo dessa aula já não está mais. Mas o fato de ele não estar mais não significa que ele não foi, que ele não existiu. Ou seja, existe alguma coisa, em algum lugar ele está. Então ele é eterno. Então eu posso dar essa aula pensando só em agora. Mas eu posso dar essa aula lembrando do peso eterno que ela tem. Tudo que eu faço dura para sempre. De certa forma, dizendo. Então, o dia que eu grito com meu filho, ficou, é para sempre, aquilo não vai deixar de ser. E o dia que eu abraço ele e faço carinho, ficou para sempre. E daí eu me dei conta de que, concretamente, tudo o que eu faço é eterno. Então tudo pode ser feito com o peso da eternidade. Então, eu estou... minha filha está com febre, 39, e eu penso, beleza, esse sofrimento... Bom, e aí é uma crença pessoal. Esse sofrimento pode contribuir para uma... Porque ele é um sofrimento, certo? Então ele pode contribuir para o cumprimento de alguma pena.
Por quê? Porque ele é, de certa forma, eterno. O valor dele é muito ínfimo dentro da eternidade. Mas, de certa forma, ele pode contribuir para eu cumprir a minha pena. Eu também acredito que eu posso, já que a pena é minha, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Já que a pena é minha, eu posso entregar esse cumprimento para quem eu quiser. Então eu posso falar assim, ó, tá, esse sofrimento não vai abater a minha pena, mas eu vou fazer ele para ele abater uma outra pena de outra pessoa. Eu posso fazer isso. Na minha crença, eu posso fazer isso. Então tudo passa a ter um peso eterno. O que muda a forma de você encarar todas as coisas. E aí que vem por que minha alma não descansa? Eu em 2018, pô. Não é uma pergunta que eu tenho agora. Bom, hoje vou dizer que nada, tudo é intermitente nessa vida, né? Ah, eu posso estar em paz agora e daqui a pouco não tá. Claro, eu posso estar em paz agora e daqui a pouco fazer algo ruim, minha consciência pesou, acabou a paz da minha alma. Óbvio. Posso ir lá e contar uma mentira pra minha esposa e aí eu vou deitar no travesseiro e vou pensar, puta, eu menti pra minha esposa, cara. E acabou a paz de espírito. Não é que é só a moral que acaba com a paz de espírito, não, mas é um exemplo. Agora, por que minha alma não descansa? Porque as minhas ações, elas não têm este peso da conquista deste bem infinito e eterno. E aí eu me dei conta do seguinte, opa, é por isso que eu tenho que tratar tudo como um bem a fazer. Porque toda vez que eu faço um bem, eu estou contribuindo para a conquista do bem maior. Toda vez que eu deixo de fazer um bem ou faço um mal, eu estou atrapalhando a minha conquista do bem maior. É complicado porque a conquista não é só nossa, mas tudo bem. Mas isso serve para a resposta da minha pergunta. A minha paz de espírito, portanto, eu percebi que ela mora em eu viver uma vida voltada ao bem. E como se dá essa vida vivida voltada ao bem? Como que a gente chama? O que é a vida? A vida é uma sequência de ações. E toda vez que eu repito uma ação constantemente, eu chamo ela de um hábito. E, portanto, se esse hábito ele é ruim, portanto não, né? Se esse hábito ele é ruim, eu chamo isso de vício. E se esse hábito é bom, eu chamo de virtude. Então eu percebi o seguinte, opa. Então, o que importa não é a virtude. Não é a virtude. O que importa é o bem. Mas como eu chego nele? Eu chego nele fazendo ações boas o tempo inteiro, ao ponto delas virarem um hábito. E olha que coisa interessante. Um hábito, ele tem no primeiro dia, vamos lá, primeiro dia de um hábito e milésimo dia de um hábito. Onde tem mais esforço? Aqui. No primeiro dia, eu tenho mais esforço. Agora, onde eu faço melhor? No milésimo dia. Então aqui tem mais qualidade. Então olha que coisa curiosa. Não é o esforço por si mesmo que importa. O que importa é o aumento do bem feito. Então eu percebi, na vida concreta, o que eu tenho que fazer é buscar a virtude. O que é a virtude? É o hábito bom. E a repetição desses hábitos bons me aproxima desse bem. Então, ó, título só de exemplificação, né?
Existe, por exemplo, olha como tudo é concreto na virtude. Existe a virtude da religião. O que é a virtude da religião? É o seguinte, é a justiça para com Deus. Então eu posso começar assim. Então é justo que eu corresponda a Deus porque Ele me deu tudo. Então é justo que eu corresponda a Ele praticando a religião. Isso aqui, inclusive, é um racional, um raciocínio que me diz, olha, eu tenho que ter a religião. Não dá para eu fazer sozinho. Porque sozinho eu não estou sendo justo. Porque sozinho eu não sou capaz de fazer isso. Aí o Eduardo falou, mas a recorrência de hábitos bons não te exime do mal. Pois é, mas é que o ditado é assim. O ditado não é só faça o bem. O que está escrito, e está escrito várias vezes, é faça o bem e não faça o mal. É assim que está escrito. Faz o bem e não faz o mal. Então, claro que você tem que deixar de fazer. Mas o caminho da virtude é o que torna. Olha que coisa interessante. É o que torna o bem melhor e tira o esforço. Então é aquela historinha da. Como é o nome daquela professora, cara? Me esqueci agora. Tem uma historinha, um videozinho no YouTube lá contando a historinha do sábio, do velho sábio, carregando o porquinho nas costas. Depois vocês têm que procurar esse vídeo. Nossa, a moral da historinha é que o velho, todo mundo olhava o velho sábio e pensava, cara, ele tá fazendo um esforço enorme. E ele pensa, e na cabeça dele não era um esforço, era só o certo a ser feito. E portanto, aquele, volto no Viktor Frankl, de certa forma o sofrimento deixa de ser sofrimento. Depois que eu fiz muito, o esforço é muito menor, mas o bem é maior. E isso é a vida de virtude. E é por isso que a resposta para mim é: como eu faço para minha alma descansar? Eu faço com que toda a minha vida seja voltada para construir isso. Agora, qual que é o ponto-chave? É um ponto de humildade. Você vai falhar o tempo inteiro. Esse é o ponto-chave. Lúcia Helena Galvão, é o vídeo dela, exatamente. É Nova Acrópole, isso, é um videozinho, um pedacinho de uma aula. Tem um videozinho dela contando essa história do velho sábio, depois vocês procurem. É bem legal. Mas, por que, como então a minha alma descansa? E por que o descanso da alma parece ter a ver muito com o descanso da consciência? Porque eu descanso ao viver em busca da contemplação do bem. E a contemplação, ali no livro de Joseph Pieper, ele fala em algum momento que é o seguinte: é a admiração do bem. É a admiração do objeto amado. E olha que interessante. Quer dizer que a minha alma descansa, estou descansado o tempo inteiro? Não. Quer dizer que agora eu sei qual é o objetivo final das coisas todas. E eu vou me esforçar humildemente a isso. O que é me esforçar humildemente? Sabendo que eu vou falhar 200 zilhões de vezes e que todas as vezes que eu falhar, eu tenho uma garantia, se eu estou honestamente arrependido, eu tenho uma garantia de esquecimento, que é o perdão. Então, é por isso, e olha como é tudo muito encaixado, né? Que o amor, ele pressupõe o perdão. Então, se você é incapaz de perdoar, você é incapaz de amar. Porque só existe o perdão. Não existe outra alternativa. Só tem erro.
Se você basicamente só vai falhar o tempo inteiro nos teus... Você vai acertar um monte de vezes, um monte de coisa, claro. Mas você vai falhar, inevitavelmente. Então, eu não sei se eu respondi perfeitamente, mas a minha tentativa dessa aula era criar esse raciocínio para chegarmos a entender que só nisso pode morar a nossa paz. Em mais nada. Por isso que mais nada vai te satisfazer nunca. E não adianta ficar indo atrás das outras coisas esquecendo disso. Todas têm que voltar de certa forma para isso. Você vai buscar as outras coisas que você tem que buscar. Mas todas vão voltar de certa forma para isso. Dito isso, parabéns aos fortes que ficaram até agora.